Estamos numa série falando sobre o Espírito Santo. Amém? Estou refazendo algumas diversas pregações. Hoje eu falo sobre dons do Espírito Santo. Eu não tenho como falar sobre todos os dons do Espírito Santo ou todas as coisas. Eu vou tentar nesses dias agora estar reorganizando isso aí e ajustando as coisas da melhor forma possível. Antes de eu orar, eu quero fazer um pedido para vocês. Posso, amados? Sábado agora tem culto de casais. Então, noivos, casados, ou se um cônjuge não pode, não tem problema, mas venham para o culto de casais, amém, amados? E tem flame antes, é 18 horas, Antônio, o flame? 18 horas o flame e depois culto de casais às 20 horas, mas no domingo vai ser bem especial, tá? Que domingo é 3 pregadores diferentes. De manhã eu prego, a única pregação que eu vou fazer do dia, aí depois prega o Colin Dye, que é um profeta. Queria convidar você para estar de manhã em nome de Jesus, amém, amados? E obviamente muitos não conseguem vir de manhã, outras coisas têm suas rotinas normais. E aí o Lucas é o pregador da tarde também, aí vem, né? Aí todos, cada um deve ser uma mensagem diferente, eu creio, mas o Espírito Santo vai direcionar as coisas. Amém, amados? Então domingo, se você quiser ficar o dia inteiro na igreja, é uma oportunidade boa também. Você pode pegar os 3 cultos, vão ser 3 palavras diferentes, vai ser uma bênção. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor abençoe esse culto, essa palavra. Eu vou falar e ensino para aquilo que vai ser ministrado, então eu te peço, me usa como instrumento nas tuas mãos, que vidas sejam tocadas, impactadas, que aqueles que vão assistir também pela internet sejam tocados pela sua palavra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá, estou falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior presente que nós recebemos da igreja. Amém, amados? Como igreja, passa lá, por favor. Vamos lá. O texto básico que eu estou usando para essa ministração é essa: mais recebereis. Não, calma, vai, vamos lá. Vamos enfático na leitura em nome de Jesus. Mais recebereis poder ao... Quem falou isso? Você fala Jesus. Quem falou isso? Jesus. Então Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Amém, amados? Ou seja, eu mesmo vou fazer a partir da revelação de quem eu sou, do Filho de Deus. Eu sou a pedra angular, a pedra fundamental dessa revelação de que eu sou o Cristo, a pedra angular. Eu começarei a nova criação. Amém, amados? É uma criação que agora tem o Espírito Santo dentro dela, a habitação do Espírito Santo. E o Senhor, o maior presente que nós ganhamos é o próprio Espírito Santo. O Senhor fala: vou dar para vocês poder, vou dar para vocês o Consolador. E eu tenho ministrado que Ele é o nosso maior presente. E dons, eu vou falar sobre dons. Em inglês, dom é gifts, é a mesma coisa que presente, porque é algo que nos é dado gratuitamente. Amém, amados? Então não é na nossa tradução, mas não tem problema. E eu vou falar também de dons, talentos, do serviço, de algumas coisas na sequência. Mas hoje eu vou fazer pelo menos um panorama e exemplificar algumas coisas sobre os dons. Por que você está dizendo isso, pastor? O próprio Jesus diz que o reino dos céus não é visível. Não é invisível a aparência. Ele está onde? Você fala: dentro de nós. Ele está onde? Dentro de nós. É um reino espiritual. Nós, como igreja, como eclésia, estamos aonde? Jesus está à destra de Deus. A eclésia está onde? Assentada com Cristo nos lugares? Eu falei no último culto que as coisas espirituais já estão estabelecidas. Há um tempo e um modo para debaixo do céu. No Espírito já está tudo lá. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Que alegria. Amém, amados? Então estou nessa experiência temporal, mas quando eu voltar para casa já está tudo certo. Em breve. Amém, amados? Fique tranquilo, você não vai passar. Cabe ao homem morrer uma só vez. Então a gente só vive uma vida. Se Jesus não voltar no nosso tempo, nós vamos de qualquer jeito encontrar com Ele. Então é melhor estar tudo certo, acertado com Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor? Mas o que eu quero explicar é algo aqui bem interessante. Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja através do Espírito Santo. Ele vai dar poder para que vocês pudessem testemunhar. E aí a gente vai ver algumas coisas. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero explicar que a igreja, ela deve ser pautada, fundamentada em coisas espirituais. Já vou explicar isso aqui na sequência. Vamos lá? Então vamos para o texto. A igreja de Corinto, a maioria dos teólogos corrobora dizendo assim, ó: é uma igreja onde os dons começaram a aparecer muito. Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Uns gritavam, uns oravam em línguas. Se empolgou com os dons. Então Paulo teve que dar algumas instruções para eles. Amém, amados? Eu, antes de ministrar um texto, na maioria das vezes eu vou para quase todas as bíblias de estudo que eu tenho, só para relembrar as coisas, reforçar aquilo daquele texto. E todos corroboram com isso. Então ele começa a escrever aos Coríntios. Vamos lá.
E eu quero usar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, como base para hoje. Vamos ler juntos lá. Primeira carta aos Coríntios 12, diz assim, versículo 1, a respeito. Opa, pausa. Então Paulo está falando assim, a respeito dos dons. A respeito dos dons. Então quer dizer que tem dons que não são espirituais, são naturais, que nós temos, talentos, amém, amados? Mas tem dons que são. E Paulo fala, eu não quero que vocês sejam o quê? Ele não está dizendo aqui que você seja um burro, uma coisa que a gente tem mania de falar. Quem é ignorante é quem ignora. Ou quem fala que aquilo não. Quer dizer, opa, a gente já tem uma questão teológica aqui que a gente poderia falar. Se Paulo está falando que a gente não pode ignorar os dons, quer dizer que eles existem. Amém, amados? Ele com certeza não era sensacionista, Paulo. Tenho convicção disso. Não é que ele falava que orava em línguas, ele vai falar de todos os dons, e ele fala que a igreja não pode ignorar que os dons existem. Mas ele começa a traçar uma linha, uma espinha dorsal doutrinária de como conduzir as coisas, o andar. Ele não vai exemplificar todos os dons, porque ele também fala de alguns outros, que eu vou falar em alguns outros dias, né? Por exemplo, Paulo mesmo fala que ele tem um dom, que é o celibato. Não sabe se ele desenvolveu ou se ele já tinha, mas não é um dom que para mim, não ia servir, né? Celibato é não casar, né? Então eu não tenho, casei, tenho minha esposa, gosto mais, ok, mas se você ora por esse dom, amém também. Até alguém ora por isso? Não. Ninguém está sabendo o que é. Celibato é não querer casar, não querer ter relação com ninguém, assim, outras coisas. Acho que não, né? Maioria, quem que é solteiro? Quem quer casar? Então a maioria, então tá bom, ok, mas ok, vamos lá, esquece isso, vamos para os dons, vamos seguir, vai, sabeis que, não, volta, estou lendo o texto ainda, sabeis que outrora quando? Eu vou ler que aqui não é moleza a minha versão que eu gosto da Bíblia, sabeis que outrora quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, segundo eres? Então, ok, como é que eles eram guiados se o ídolo era mudo? É o que ele está falando, quando vocês não tinham espírito, essas coisas, vocês andavam atrás de coisa que não leva a lugar nenhum, ídolos mudos, amém, amados? E daí ele continua na sequência, falando assim, ó, cadê? Por isso vos faz compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor, senão pelo... Então ele começa a explicar algumas coisas aqui, ó, pelo Espírito eu não tenho como negar Jesus. Pelo Espírito eu não tenho como negar Jesus, porque é o próprio Espírito de Deus que vai conduzir ao meu serviço de Cristo, amém, amados? Se eu discerno as coisas espiritualmente, se eu recebo pelo Espírito, eu não tenho como negar Jesus Cristo no processo. E ele fala da mesma forma, ninguém confessa Jesus também se não for pelo Espírito. O Espírito é extremamente necessário para a igreja. Por que você está dizendo isso, pastor? A igreja precisa ser guiada pelo Espírito, senão ela vai virar uma religião, algo humano, um clube, um grupo de leitura, um lugar de palestras, mas não é isso que a igreja serve a um Deus vivo, amém, amados? Temos um relacionamento com o Espírito Santo, que tem vontade, desejo, quem lembra do culto de domingo, onde eu ministrei todas essas coisas, tem desejos, tem vontade, tem anseios que o Espírito Santo tem. Vocês estão comigo, sim? Vocês estão prestando atenção, por isso está todo mundo quietinho? Então tá, amém. Então vou seguir, tá, é verdade, é um monte de coisa que eu estou falando ao mesmo tempo. Ok, está todo mundo comigo até aqui então. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus, senão ela deixa de ser espiritual, é um organismo. Por que você está falando isso, pastor? Estava todos os discípulos sedentos para falar de Jesus no gás, tinha 500 pessoas em cima do monte, Jesus ascende aos céus, voando, chegam os anjos do lado e falam, muita coisa sobrenatural, sim ou não? Quando ele está subindo, ele fala assim, a galera naquela, nós vamos agora, você vai sair, nós vamos arrebentar, nós vamos tomar um dele. Calma. Me espera até que eu envie o Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. Deve ser guiada pelo Espírito, e assim por diante, assim todos nós. Vamos lá, próximo. Então vamos seguindo aqui. Ora, os dons são, mas o Espírito é o? Os dons são, mas o Espírito é o mesmo. Assim como nós temos diversas habilidades, né, talentos carnais. Temos ou não temos? Quem sabe, quem tem habilidade, por exemplo, quem tem habilidade com leitura? Quem tem habilidade com matemática? Quem tem habilidade motora, assim, é bom nos esportes, nas coisas? E quem tem habilidade para comer? Mano, que eu vi que estavam tristes, falando, não vou ter nenhuma, vou te ajudar. Habilidade para dormir. Nossa, pastor, olha, se metade do meu corpo estiver na horizontal, eu já estou dormindo.
né? Se eu só inclinar assim, já durmo. Tem uns que é ok, né? Ok, então tá. Então, assim como nossos talentos e coisas naturais, nossos dons são muitos, a Bíblia diz também que os dons são diversos, mas o Espírito é o... Paulo está ressaltando para eles assim, ó, não tem dom maior ou melhor ou outras coisas, é o Espírito quem ministra os dons, e existem muitos dons. Aí ele continua falando, e também há o quê? E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o... E a diversidade nas... Mas o Deus é quem opera tudo em todos. Então vamos lá, deixa eu estruturar as coisas aqui com vocês. O que ele está querendo dizer? O Espírito tem diversos dons. Faz um contínuo aí, Charles, para mim. Isso, ótimo. O Espírito tem diversos dons, que nos são dados, diversos. Para que servem os dons que são do Espírito? Para servir a quem? Para servir a quem? Mas o Senhor é o mesmo. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Os dons que o Espírito derrama sobre as nossas vidas são usados para que nós possamos servir a Jesus. Como é que eu sirvo Jesus? Deixa eu te explicar. Jesus fala assim, ó, quando você me alimentou, quando você me vestiu, quando você me falou das boas novas, quando foste a um desses pequeninos. Então todas as vezes que eu estou fazendo para o meu próximo, eu estou fazendo para quem? Para Jesus. Como eu já falei em outras vezes, Deus, né, que o pastor Cirilo me falou isso uma vez, ressalto sempre, Deus escolher ser amado no próximo. Quando eu uso meus dons, as coisas que Deus me deu, em prol das outras pessoas, eu estou servindo a quem? Jesus. Mas aí ele fala aqui, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo, hein? Então quem faz as coisas acontecer? Deus. Por que Deus faz acontecer, pastor? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E tudo que fizerdes, fazeis para glória de... Então quando eu estou usando os dons que são pelo Espírito me dados, servindo a Jesus, as coisas vão acontecer. Quem pode dizer glória a Deus? Por que eu estou dizendo isso? A igreja não tem como funcionar se não for pelo Espírito. Deixa eu trazer para algo prático assim, ó. Se você está fazendo o ministério, andando no ministério, ou vivendo as coisas de Deus, e você não o faz pelo Espírito, muito provavelmente você vai se cansar, se achar a última bolacha do pacote, ter dificuldade com alguma coisa e não vai conseguir viver as coisas. Porque isso a gente faz pelo próprio Espírito de Deus. E é interessante que muitos começam a caminhar pelo Espírito, mas chega um momento da vida, eles deixam as coisas espirituais e começam a andar pela carne, e a gente não pode fazer isso. Por isso que a Bíblia fala, constantemente, enchei-vos do Espírito Santo. A maioria das pessoas, querido, e isso acontece muito, Paulo fala isso, João fala isso, alguns outros do Novo Testamento, algumas cartas dão esses apontamentos de que as pessoas começam no Espírito, mas depois já logo vão para a carne. Quando é pelo Espírito, é uma coisa assim, eu estava aqui antes, ó, eu estava para pregar, eu estava empolgado, oba, vou pregar hoje, a Lorena ficou me olhando com uma cara, eu falei, Lorena, eu gosto de pregar. Pastor, você já não fez isso? Quantas vezes você fez isso? Sei lá quantas vezes eu faço isso 5 vezes por semana, no mínimo. 5 vezes 52 semanas, faz a conta, já dá, em 2 anos dá mais de 1000 pregação, mas mesmo assim, cada uma que eu venho é muito legal, porque eu não estou fazendo pela carne, estou fazendo usando o dom que Deus me deu. Assim como qualquer um que está ministrando, que está fazendo. Por que você está dizendo isso, pastor? Quando a gente faz as coisas pelo Espírito, é completamente diferente. Se eu deixo decair para a minha carne, aí sabe o que eu vou falar para vocês? Que desespero, hoje eu tenho que pregar. Ai, que situação, meu Deus, eu tenho que pegar isso. Pergunta para a pastora se isso acontece. Graças a Deus. Pergunta para o tanto de gente que gosta de pregar aqui nessa igreja, que é os presbíteros e diácono, quando é que eles têm oportunidade? Só quando eu não estou aqui. Nem a pastora, ela fala para mim, eu nunca tenho uma oportunidade. Eu falei, não, porque se você deixar eu faço, eu não me cansa em nada. Quer pregar amanhã? Quero. Eu falei, esse dia eu estava com rinite, com um monte de coisa. Me ligaram, mandaram uma mensagem 2 horas da tarde, os jovens lá de Balneário. Pastor, quer pregar para a gente 3 horas da manhã? Fiquei pensando, 3 horas não vou fazer nada. Estou com rinite, mas vou tomar aqui um antialérgico, vou dormir e vou acordar bom. Queridos, tem alguém querendo ouvir a palavra 3 da manhã, como é que eu não vou pregar? Que é povo mais sedento que esse? É ou não é verdade? Tem gente que está me assistindo online aí em casa, devia estar aqui no culto presencial. Amém, vou voltar aqui para a palavra. Estou conseguindo fazer entender? Quando eu estou fazendo pelo Espírito,
que é um dom, algo que me é dado, estou fazendo a servir a Jesus, é Deus que faz as coisas acontecer. Eu não preciso preocupar necessariamente com como as coisas vão acontecer. Diversas vezes eu tenho a palavra, Deus me dá os versículos, eu organizo. Como é que vai ser o final? Não sei, Deus me surpreende também. Eu vejo Deus mover, amém, amados? E é assim que a gente tem que ser. Quem pode dizer glória a Deus? Vai, próximo. Então deixei para os dons, são 15 slides, hoje tá grande. Ok, e a manifestação é concedida, visando o quê? Não entendi. Um fim o quê? Proveitoso. O Espírito Santo tem algo para cada um de nós. Ninguém aqui não tem dons. Olha para quem está do seu lado. Olha para outra pessoa. Agora olha para uma pessoa improvável. Isso. Ou olha para você mesmo, né? Que tem alguns olhando aquela pessoa esquisita. Todos temos dons. Todos nós temos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um e visando o quê? Um fim o quê? Ministrei sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo pode ser entristecido. Eu posso não me encher, não mergulhar no Espírito Santo, não ser batizado. Amém, amados? Não imergia, é o que Paulo fala também, é o que eu ministrei no domingo passado. Mas por que você está dizendo essas coisas, pastor? O Espírito Santo quer se manifestar através de cada um de nós, com dons espirituais, com coisas sobrenaturais. Uma igreja viva, uma igreja sobrenatural tem isso. Amém? Isso é algo, mas ele fala aqui algo bem interessante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Vou falar com as minhas duas amigas aqui e com o meu amigo que está aqui. Vamos pensar. Como é que é o nome da minha amiga? A Beatriz e a Heloísa. É um desespero o pastor vir na igreja e perguntar o nome da gente, vir falar com a gente, né? Mas amém. E o? Ronilson? Ronilson, vamos dizer que você é o dono de uma grande empresa multimilionária. Ok? E cada uma das duas tem um rendimento no trabalho. Uma rende a 100%. Tudo que você dá para ela, ela faz. Tudo que você dá para ela, metade das coisas ela faz. Para quem você daria mais coisa para fazer? Para quem faz mais? Todo mundo concorda? Não precisa ser muito inteligente para isso, não é verdade? Sim ou não? Se eu dei 100, não que você não é inteligente, não é isso que eu estou falando. Se eu dei 100 coisas, 100 tarefas para a pessoa fazer, ela faz 100%, quantas tarefas ela vai fazer? A resposta é 100. Quantas tarefas ela vai fazer? 100. Se eu dou a mesma quantidade para outra pessoa, que ela só faz metade, a metade de 100 a 50, e eu dou a mesma coisa para ela fazer, quantos que ela vai fazer? 50. E qualquer um de nós, por sabedoria, o que quer fazer? Ia dar atividade para quem? Se tivesse dinheiro para investir, para fazer render, você dava para quem trabalha mais ou trabalha menos? Mais. Mas por que você está falando isso, pastor? A manifestação do Espírito, ela visa um fim proveitoso. Por isso que muitas vezes você vai ver muitas pessoas fluindo em muitos dons, porque eles vão fazer que aquilo seja produtivo. Pastor, me dá uma base bíblica, eu te dou Mateus 25, parábola dos talentos, ministrei uma série sobre isso. O fiel é quem multiplica. Multiplicação é efeito da bênção de Deus nas nossas vidas. Quando eu sou abençoado, eu multiplico. Olha para quem está ao seu lado e fala, esteja disponível. A manifestação é dada a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Mas Deus vai... Vou contar uma história. Posso ou não? Fala que sim, que eu vou contar de qualquer jeito, eu só falo assim por educação mesmo. Eu sempre conto. Eu que estou com o microfone. E o meu agora não tem jeito, que não podem nem me tirar, porque está grudado na minha cabeça. Não é que dependendo da situação você pode até tirar do pregador, no meu caso não dá, está aqui comigo. A gente estava pintando o ministério infantil aqui, estava acho que eu e o Enio aqui, o Antônio estava também, eu, Enio e o Antônio pintando aqui de manhã um dia. Aí eu liguei para minha esposa, né amor? Falei, amor, traz o Isaac e o Josué aqui. Para quê? Para pintar o ministério infantil. Trouxe eles aqui, irmãos, um dos meus filhos naquela época já tinha 4 e o outro tinha 6 anos. Quem acha que eles ajudaram a pintar o ministério infantil? Era para pintar o chão, é óbvio, que era a coisa mais lógica. E eu não estou dizendo que eles vão assistir esse vídeo, depois vão falar que pintaram. Mas realmente, tinha muito trabalho para fazer. E uma hora, o Isaac ainda é mais organizadinho, 6 anos, mas ia, pegava o rolinho e as coisas. O Josué, aonde ele ia,
arrastando, batendo no negócio, derrubando, pingando a tinta no chão. Aí era eu e o Antônio passando rolo para não ficar as marcas no chão, do que ele estava fazendo. Mas por que você está falando isso, pastor? Deixa eu fazer uma pergunta. Eles estavam me ajudando de verdade? Ou não, deixa eu refazer. Você acha que eu precisava da ajuda deles? Sim ou não? Claro que não. Na cabeça deles, uau, somos em 2, só tem 2 aí fazendo, ficou acho que mais o Antônio comigo nesse dia ali que estava, tem 2 fazendo, somos 2, ajudamos muito, pintamos demais as coisas aqui. Por que você está falando isso, pastor? Eu não trouxe eles para a pintura, porque eu preciso deles pintando. Por que eu trouxe eles para pintar? Por quê? Para par? Ou resumindo, sabe por que eu trouxe? Porque eu estou construindo algo num ambiente de amor. E eu queria que eles pudessem ter a alegria de estar participando daquilo que eu estava fazendo. Não que eu, nem o Antônio, nem o Enio que estavam aqui, até bom usar os 3, precisávamos daquilo, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não precisa de mim. Mas Ele me chama para participar da obra dele, para que eu manifeste a obra dele. Quem está me entendendo aqui? E mesmo menor, se ele vai derrubando tinta, eu vou passando em cima, eu vou ajudando. Eu não sou chamado do ministério porque eu sou uma mão de obra. Eu sou chamado porque Ele me ama. Que Ele quer construir algo maior comigo, para quando a gente olhar juntos. Quem estava no culto de homens? Nós participamos da criação. Quem lembra, homens, o que eu falei naquele culto? Não é verdade? É o mesmo sentido de pai, de homem que eu fiz. Vem, participa das coisas, vem. Aí eles passam nesse e falam, eu ajudei a pintar esse infantil aqui. Deu mais trabalho. Mas às vezes é assim que a gente funciona no reino dos céus. A gente acha que está fazendo um monte de coisa, mas na verdade Deus está... Ainda bem que é Deus que opera tudo, né? Que Ele fala, Ele que dá o realizar das coisas. Graças a Deus. Consegui me fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala, você tem muitos dons. Olha para outra pessoa e fala, Ele quer te usar, porque Ele te ama. Não é porque Ele precisa, não, irmãos. Não que Deus não faz nada sem um homem na terra, obviamente, mas o que eu estou querendo dizer, eu consegui me fazer entender, sim ou não? Na ilustração? Amém, vamos lá, vamos dar sequência. Vamos para os dons agora em específico aqui, vai. Eu vou passar uns slides que eu vi que eu não troquei a parte ali, eu errei, me perdoem, tá? Isso que eu revi os slides de hoje, mas minha cabeça não estava muito boa, eu estou achando. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de... O que é a palavra de sabedoria? Um dom é a capacidade que a pessoa tem de saber as coisas. Em suma, não tem como eu resumir melhor, a pessoa que discerne as coisas, recebe a palavra sabedoria, ela consegue discernir as coisas, resolver as situações, amém, amados? Ela tem algo que é dado de Deus de sabedoria. Sabedoria é algo que vem dos céus, conhecimento dessa terra, entendimento, aplicação do conhecimento. Sabedoria é algo que provém de Deus, quer saber viver todas aquelas coisas, usar as informações, usar a aplicação e nunca ter problema. A sabedoria só podemos ter da parte de Deus, amém, amados? Então o que é a palavra de sabedoria? É literalmente disso, uma sabedoria sobre... Tem gente que tem esse dom, tudo você pergunta, sabe, a pessoa consegue resolver, ela acha, amém, amados? Algo sobrenatural, mas você entende esse assunto? Não sei, mas a lógica me diz que algo no Espírito me mostra que é isso. Consegui me fazer entender? Isso é um dom que? Espiritual. Próximo, vamos lá. É o mesmo versículo, só mudei a parte que está escrito ali. Vai, próximo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de... A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de... Palavra de conhecimento é um pouco mais fácil de explicar. Palavra de sabedoria a gente pode encaixar em todos os outros cenários, mas de conhecimento muito específica. Vai, vamos lá. Conhecimento relevante para entender uma determinada... Deixa eu explicar, por exemplo, aqui, ó. Às vezes quando a gente está aconselhando, não sei se quando vocês aconselham vocês fazem isso, mas tem que fazer, tem que orar antes, né? Eu geralmente oro e pergunto, Deus, me dá uma situação, me dá algo, me mostra. Porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa, com o Samuel aqui, amados, e o Samuel está me falando um negócio, mas no fim das contas, não tem nada a ver o problema dele com aquilo que realmente é. O que é uma palavra de conhecimento? É você ver, perceber algo, identificar uma situação, verificar algo. A gente usa muito isso quando a gente está ministrando individualmente, cura e libertação, não é, João? Porque a pessoa às vezes está com uma luta, está com uma coisa, ela não sabe de onde que é isso. Aí de repente Deus dá uma palavra de conhecimento e se fala, por acaso, como é que é a relação disso com isso? Por acaso você gostava de não sei o que, ou você tem uma visão de algo, de alguma coisa acontecendo?
né? Muitas vezes isso acontece com a gente, em todos os âmbitos. Esses dias eu estava aqui vendo um curso para meus filhos fazer, conversando, veio uma pessoa e nem eu perguntei, de verdade, eu estava ali tranquilo, de repente eu com o Espírito Santo, a pessoa me deu a mão, foi me cumprimentar, quando ela encostou em mim, o Espírito Santo falou, essa pessoa tem ansiedade, eu peguei na mão dele, percebi algumas coisas, eu falei, querido, aquela coisa bem estranha, né? Que era um homem assim, então eu falei, querido, por que você é bem ansioso? Eu sou bem ansioso mesmo, tal. E Deus foi me mostrando umas outras coisas, do passado, de coisas, mas eu falei, mas não é de agora que você é ansioso. O que acontece com você? Desde quando você tem... Amém, mas Deus foi me mostrando algumas imagens, me mostrando algumas coisas, eu fui falando, ele ficou até meio desconcertado, né? Que não entende, mas eu falei, mas que coisa, né? Por que você está falando isso? Por que... Quem já recebeu uma palavra de conhecimento, alguma coisa? Você percebe algumas coisas? Muito provavelmente se a gente já aconselhou, orou, eu diversas vezes estou falando, eu mudo de assunto lá para onde o Espírito mostra. Ou a pastora, ou todos nós somos habilitados a isso. Às vezes você veio orar aqui na frente, alguém já aconteceu isso? Você veio orar aqui na frente, alguém foi orar com você e falou algo que estava vivendo alguma... Amém, amados? Teve uma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É um conhecimento relevante para entender uma determinada... Diversas vezes a pessoa está falando uma outra coisa, Deus me mostra o pai, a mãe, a família, um irmão, um acidente, alguma coisa, algo que aconteceu, um trauma, e eu falo, e tal coisa. Ou você gosta de tal coisa. Amém, amados? Algo que nos é revelado pelo Espírito. Por que você está querendo dizer, pastor? O que eu estou querendo dizer é que Paulo começa a falar que o modo como nós nos relacionamos na maioria das coisas não é só no âmbito natural, mas são usados para a edificação da igreja, dons espirituais. Palavra de conhecimento é uma das coisas muito comuns, já dei a dica para vocês, tanto eu tenho muito bem, como a pastora também tem muito bem. Então eu vou contar de verdade, diversas vezes as pessoas me falam um monte de coisa, aí o Espírito Santo fala assim para mim, não é verdade, não é esse o problema. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado, fala a verdade, meu irmão. Olha para outra pessoa, fala ajuda o aconselhamento, né? Eu ministro isso há muito tempo, que um pastor me ensinou isso, pastor Djalma, um abraço para o senhor, que ele me falou, meia verdade, meio conselho, porque às vezes é assim, a gente senta para conversar uma hora com metade de verdade, aí eu dou meio conselho, daí funciona meio conselho ou não? Não, aí não dá certo. Então, olha para quem está ao seu lado, fala, entre os irmãos, liberdade. Amém, amados? Precisamos ter isso, ok? Falar a verdade. Vai, próximo. Deixa eu seguir aqui. Consegui me fazer entender, sim ou não? Vai, vamos indo. Vamos falando de dons espirituais. Outro no mesmo espírito, fé todo mundo tem. Sua porção, eu posso semear fé, aumentar a fé, crescer em fé. Jesus fala de tamanhos de fé, amém, amados? Proporção. Mas o que é essa fé aqui que é um dom de Deus? É uma fé além do comum, ou com uma capacidade de produzir. Sabe aquela pessoa que tem uma fé? A pastora tem esse dom, ela tem fé para fazer as coisas acontecer. Fé para, amém, amados? Não, pode ir que vai dar certo, vem comigo. Diversas vezes, obviamente, também tem que ter um pouco disso, eu sou pastor da igreja. Mas vamos falar no apóstolo Rina, podemos ou não? É um homem que tem o dom da fé, ele escreveu um livro, inclusive, sobre fé. Mas por que você está falando isso, pastor? Queridos, com todo respeito a todo mundo que hoje apaga a luz no louvor, toca diversos ritmos na igreja, eu sou da igreja há quase 20 anos já, eu me lembro quando começou, eu lembro do pastor Silas Malafaia ir numa conferência falando, eu achava que vocês não eram de Deus. Não é verdade? Mas ele teve fé para começar uma igreja com jovens, com um monte de gente improvável, com um monte de coisa, e Deus fez. É a fé com o poder de realizar. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Tem pessoa que você olha e fala, não é possível, não tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que as coisas vão acontecer, eu vou indo e ela realiza. Ela mostra a fé dela, como está na Bíblia, dizendo, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tem gente que só fala. Na maioria das coisas, se não em todas que Deus nos dá, que são sonhos deles, são maiores do que os nossos, não são possíveis de se realizar humanamente, para que Ele seja glorificado, amém, amados? Então é necessário em qualquer passo que eu vou dar com Deus, o que? Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então, mas ok, o que é o dom da fé? Essa fé, amém, amados?
Você já pensou em alguém que tem fé, que você fala, meu Deus, a pessoa tem fé, as coisas acontecem, ok, um dom espiritual, algo do Espírito, não é humano. Por isso que você está em um ambiente onde não há essas coisas, as coisas são tudo controladas, tudo, e não que não tem que ter controlar, mas eu consegui fazer entender? Sim, a proporção lógica é diferente das coisas. Com fé, não, com fé é passos, é avanços, é aquilo que o Senhor falar. Aí há outro no mesmo Espírito, dons de curar, passa lá. Isso. O que é os dons de cura? Isso é uma coisa bem interessante, a gente poderia falar só sobre isso aqui, muitas coisas. Por quê? Na Bíblia a gente tem diversas coisas a respeito de cura. Deus curando, Deus usando pessoas para curar. Nós somos instruídos a curar os enfermos em nome de Jesus. Depois Paulo doutrinariamente fala, chama os presbíteros, pega óleo, impõe as mãos, unge e declara eles curados. Mas nós temos na Bíblia também, isso é importante saber, nós todos temos então como incumbência, mandamento, curar os enfermos. Todos nós, qualquer um pode curar. Tem gente que tem um dom latente de cura. Eu já vi muita gente com dom de cura mesmo. O Randy Clark, eu me lembro, um americano, alguém conhece o Randy Clark ou não? Ele vinha muito para o Brasil, operava, ele é lá de Toronto, obviamente de Toronto, né? A Heidi Baker foi discipulada por ele também, algumas coisas. O Randy, eu conheço ele, já acompanhei traduzindo, né, pastora, algumas ações dele. Eu me lembro do Randy, ele só vem, fala 2, 3 versículos e ministra cura, e um monte de gente é curada. A primeira vez que eu vi um cego voltando a enxergar, foi no ministério do Randy Clark. Pois eu já vi milagres, coisas acontecerem, graças a Deus, amém, amados? Mas ver coisas assim poderosas, né? Dons de cura acontecendo, impor as mãos, pessoas ser curadas e outras coisas, todos nós podemos, mas tem gente que tem essa graça, é um dom que é dado por Deus, espiritualmente. O que é importante a gente saber aqui? A Bíblia mostra diversos cenários, nós comissionados a curar em nome de Jesus, pessoas que têm um dom específico de curar, que o Paulo está falando. Tem gente que, nós tínhamos o apóstolo Leif, que vinha antigamente aqui, né? Faz tempo que ele não vem, faz tempo que eu não falo com ele. Ele tinha dom de cura. Quem era da igreja lá na Cedro, na Avenida Cedro, lembra, ele vinha e enchia de gente, um monte de gente, amém, amados? Porque ele vinha as pessoas e eram curadas, e a vida era curada, ele tinha dom de cura. Tem um monte de gente no Brasil que tem dom de cura. Eu vi posso falar também? Estou seguindo Jesus, né? Já vi ele ministrar, tem dom de cura. Já vi ele mesmo, já ministrou inclusive na igreja, na conferência profética no Bola. Vai, declara e as pessoas são curadas. Deixa eu só ressaltar algo aqui importante aqui biblicamente. Na Bíblia também tem pessoas que são curadas por demônios. Também tem esse tipo de situação. Então por que você está falando isso, pastor? Eu não vou entrar nesse âmbito aqui, mas deixa eu explicar. Então a gente pode pensar algo aqui bem interessante. Se Jesus fala para a gente curar os enfermos, amém, amados? Se fala para discipular com coisas espirituais, talvez, biblicamente, se a gente for olhar, as questões de enfermidades e doenças também têm uma relação com o campo espiritual, e é muito claro isso para todos nós. Quem concorda comigo? 30 anos atrás, se você falasse, não, você fica pensando coisa ruim, você fica sofrendo. Claro que os mais antigos falavam assim, e morreu de quê? Desgosto. Já conhece alguma avó, alguém que falou isso, né? Desgosto. A filha engravidou, fez casamento, morreu de desgosto. Tinha essa causa mortes, né? Nas famílias. Mas o que a gente sabe hoje dependendo do quanto está sofrendo a minha alma, a gente usa o termo somatizar, não é isso ou não? Eu somatizo as coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? É importante, eu olhei para a Lívia ali, lembrei disso. Eu não vou entrar nisso agora, mas muitas vezes, quando eu falo nos outros cultos, eu falo um pouco disso. A maioria das pessoas que estão inseridas na área de saúde, que estudam medicina, querem vir estudar enfermagem, essas áreas, muito provavelmente podem ter alguma coisa operando desse dom na vida delas. Amém, amados? Muitos que têm esse desejo, essas coisas, talvez tenha isso assim, designado por Deus. Amém? Eu não vou entrar nisso agora, que daí eu falo depois quando eu falo das coisas naturais, mas não juntar. Mas consegui me fazer entender? Alguém já viu algo assim ou não? Você já viu na televisão e outros lugares, não é verdade? Pessoas que às vezes você acha até estranho o comportamento da pessoa, você acha estranho a postura da pessoa, mas o dom está lá. É ou não é? Até a postura moral, mas o dom é dado por Deus. Claro que tem também, igual eu falei, tem
tem operações dentro das trevas também nessas coisas, amarrado no nome de Jesus, mas também tem, né? Então é um assunto que valeria até a gente a fundo, estudar mais um dia. Dá para fazer um mergulhando disso, não dá, Lucas? Curas, eu tenho bastante texto para qualquer coisa a gente compartilhar, mas a gente faz um dia um especial. Tem sábado, tem mergulhando especial também, né? Anjos e demônios. Então, para quem gosta de saber dessas coisas, vai ser bem bom. Ok, vamos lá. Próximo. A outro? Operação de milagres. O que é isso, pastor? Operação de milagres são aquelas coisas sobrenaturais. Deixa eu contar um pastor que eu sei que tem bastante operação de milagres, que eu já vi diversas coisas. Pastor Antônio Cirilo, quem conhece ele? Eu contei aqui no outro culto, o Enio estava aqui. O Enio, ele rompeu o ligamento lá no futebol. Um monte de gente estava lá, viu? Ele fez a cirurgia, acho que sei lá, no sexta ou sábado. Na terça ele foi lá com o Antônio Cirilo, lá em Araucária. O Antônio Cirilo orou, eu só vi o Enio rolando no chão, assim, ó, literalmente, rolando no chão mesmo, no pé do pastor Cirilo, ali no mover nas coisas, o pastor orando por ele. E daí no sábado, pós-cirurgia, tendo aqui, quem estava tocando bateria com o Cirilo? O Enio. Milagres sobrenaturais. Amém, amados? Coisa, como eu já vi outras manifestações, pó de ouro, e assim por diante. Amém, amados? Não vou ficar falando tantas outras coisas assim, porque às vezes a pessoa está ouvindo na internet e vai achar que a gente é louco, embora a gente é. Né? Você não precisa ter muito, também ser muito inteligente para perceber. Mas Deus é um Deus sobrenatural. Coisas sobrenaturais acontecem. Você já viu, pastor? Já vi diversas coisas que não tem como explicar por mão humana. Manifestações sobrenaturais que acontecem. Amém, amados? Ou em cura, ou em milagres criativos, ou coisas que acontecem com o tempo, ou objetos que se transformam, ou coisas que acontecem fora da lei da física, que fisicamente é impossível daquilo acontecer. Ok, manifestações do Espírito de Deus. É um dom, tem gente que opera com essas coisas. Amém? Vai, vamos deixar aqui que daí eu vou batendo todos, porque daí eu vou acelerando aqui o processo. Qual que é o próximo? A outro? O Antigo Testamento fala para julgar o profeta, o Novo também, que o profeta pode ser até apedrejado. No Antigo Testamento, se ele falasse algo que não é de Deus, podia apedrejar, né? Podia mandar matar. Aqui é interessante a gente saber dessas coisas, entender essa responsabilidade que nós temos, mas aqui eu já expliquei. Como é que eu profetizo? Quem que é minha testemunha? Palavra de? O que é um profeta? Quem percebe de Deus, quem ouve de Deus, quem fala as coisas, quem sabe as declarações de Deus. Então, profecia também é um dom. Tem gente que tem o dom de profecia. Amém, amados? Tem o dom de profecia, você pode colocar as pessoas na frente dele, vai profetizando, tem o dom de profecia. Deus fala com ele, mostra as coisas para ele a respeito de cada um. Amém? Tem ofício profético, tem o dom de profecia também. Depois eu vou elucidando dentro dessas coisas, mas é um dom. Nós todos podemos pedir de profetizar. Paulo instrui inclusive a igreja nisso. Próximo dom, qual que é? A outro? O que é discernimento de espírito, pastor? É saber discernir entre algo, uma das coisas mais normais que a gente tem. Primeiro, quando a gente nunca aceitou Jesus, nunca foi numa igreja, nada, a gente não tem discernimento nenhum de espírito. Na verdade, você tem medo de tudo que é sobrenatural. Ou você tem medo ou curiosidade, né? Ou os dois. Tenho curiosidade, mas tenho medo. Né? Que também, né? Muitos é assim. Eu gosto, mas tenho medo. Ok, mas por que você está falando isso, pastor? Depois que você aceita Jesus, você começa a ter discernir. Isso é bom, isso é ruim. Tem gente que tem mais esse dom do que outros. A pastora tem muito isso. Não explica, não gosto muito de tal coisa, não percebo tanto. Eu tenho também. Como explicar discernimento? Vou explicar para vocês. Posso ou não? É um dos dons que eu também tenho muito latente. Discernir no espírito, nem tanto assim no pessoal, muitas coisas, embora diversas vezes eu falo assim, quando eu não conheço alguém me pergunta o que você acha de tal pessoa, né? Ou estou em dúvida quanto a alguma coisa, eu falo, eu queria ver a pessoa, queria ver assim, ó, né? Que diversas vezes me perguntam, pode confiar em tal, não sei o que, eu falei, deixa eu ver a pessoa, eu gosto de ver a pessoa. Por quê, pastor? Ver, porque uma das coisas que a gente tem é discernimento de espírito, ver o que ela vai falar, ver o que vai sair, não tem como explicar, mas eu vou explicar fácil, que para mim é fácil explicar isso, vou te explicar como. Posso ou não? Irmãos, eu vou viajar. Se eu for viajar num ônibus, num avião, 200 e poucos lugares. Se eu entrar num avião, tiver 50 ácaros só, correndo no sistema de ar-condicionado do avião,
Eu vou falar para vocês, no que eu pisar no avião, eu vou fazer. Tem alguma coisa errada aqui. Pastora, diversas vezes ela volta do banho, passou creme, não passei, passou. Ela deve ficar pensando, meu marido ora demais, ele é muito espiritual. Não, porque eu tenho rinite. Então qualquer coisinha daquele ambiente lá, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Discernimento de espírito, é claro que eu estou falando uma coisa natural, mas o que eu estou querendo mostrar é que quem tem discernimento de espírito, ele só precisa de uma partículazinha daquilo lá, e algo nele já fala, isso aqui não é bom não, vamos embora. Não gostei. Não, aqui é bom, vamos ficar. Vai dar boa, não estou entendendo, mas vai dar boa. Não é assim? Amém, amados? É um dom espiritual. Tem que tomar cuidado, obviamente, todos os dons, para que a gente não julgue ninguém, não queira achar ninguém. Amém, amados? A gente pergunta as percepções, usa dos dons. O que você está achando? Que a gente pode ser enganado. O profeta vem em parte. Está quem profetiza. Então, por isso que Paulo está falando, tem todos os dons, é dado a todos. O próximo, variedade de. E a outro, um dos dias do Espírito Santo eu vou ter que pegar só orar em línguas. Amém, amados? Mas eu quero explicar algo aqui em nome de Jesus. O que é orar em línguas? Me lembro uma vez que eu levei um amigo meu lá na bola de Curitiba. Aí eu falei, era Alex o nome dele. Eu falei, Alex, né? Alex, você gostou do culto? Gostei. Você entendeu o culto? Entendi, você entendeu tudo, que a gente fica com aquela preocupação, será que a pessoa entendeu tudo, fez oração de apelo, você entendeu tudo, ele? Quase tudo. Deu, o que você não entendeu? Qual parte que você não entendeu dele? Aquelas partes que o cara falava uns negócios que eu não sabia o que era. Eu falei, não, então tudo bem, esquece. Isso aí ninguém entendeu mesmo, né? Amém, amados? Orar em línguas é mais simples para nós, uma igreja pentecostal, é quando a gente fala umas coisas que ninguém entende. Paulo instrui que a igreja ore em línguas, que a igreja adore em línguas. Amém? Porque é uma linguagem espiritual. Tem um CD, por exemplo, daqui, um Walker Smith, que metade tem sempre uma música espontânea, uma música e um espontâneo. Aqui no Brasil nem ficou famoso assim. Eu tenho esse, é o que eu mais gosto dela, na verdade. Gosto dos outros também, mas esse muito particular, porque um monte ela fica profetizando, orando em línguas, mas quem discerne gosta. Quem não, talvez fala, meu Deus, que coisa mais esquisita. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender sim ou não? E orar em línguas é importante. Deixa eu só falar sobre o dom de línguas, algo que eu gosto de enfatizar. Que a gente muitas vezes ora, é uma das demonstrações que você está cheio do Espírito. Posso estar cheio do Espírito também e não falar em línguas, pastor? Pode, mas a gente vê algo real, amém, amado? Algo que testifica quando você consegue orar em línguas. E deixa eu explicar com uma forma bem clara. A gente não pode pegar uma experiência única, porque não aconteceu comigo, e dizer que algo não existe. Posso ouvir amém, amados? Eu já vi pessoas falando assim, não. O dom de línguas está aí, mas ele não é para todas as pessoas. Paulo fala, eu gostaria que todos orassem em línguas. Por que ele está dizendo isso, pastor? Porque eu não posso usar uma experiência minha que não está dando certo. E eu vou falar, por exemplo, eu sempre dou testemunho, minha mãe, acho que foi, 5, 7 anos para orar em línguas. 5, 7 anos para orar em línguas. Por que você está falando isso, pastor? Só que ela não parou de tentar. E pensa numa pessoa que eu considero assim uma das... Eu amo minha mãe, óbvio, tenho carinho para ter as falhas dela também, as coisas, os medos dela, os traumas dela, teve uma infância muito difícil. Mas minha mãe, ela é ganhadora de vidas. Ela não titubeia para orar em lugar nenhum. Amém, amados? Tem gente que já foi curada, é usada em cura. Tem gente da nossa igreja que já foi curada porque minha mãe orou. Aqui tem um exemplo aqui. Arão, quanto tempo na igreja, Arão? Nasceu na igreja. Com quantos anos você começou a orar em línguas? 37. Paula, quanto tempo na igreja? 11 anos já? Com quanto tempo você demorou a ser orar em línguas? Olha lá, 6 meses. Foi antes do Arão até? Tá vendo? Claro que, né, o Novo Testamento sempre vai ter uma prevalência sobre o Antigo. Arão e Paula, que eu estou fazendo a relação. Brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer? Só que ele não deixou de buscar. Posso ouvir um amém, amados? Que muita gente, ela se frustra com a sua experiência, em vez de pautar no que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo, continua buscando. Não fui batizado ainda, pastor, continua buscando, uma hora vai. Eu me lembro uma irmã lá em Curitiba que, meu Deus do céu, ela chorava e queria orar em línguas, chorava, ficou lá num culto inteiro chorando. Daí ela veio e pediu ajuda, porque eu conhecia, daí eu fui lá, eu coloquei a mão nela, aí veio o Sal, colocamos a mão nela, daí eu falei, não, vamos ficar aqui até você orar em línguas. Aí ficou mais uns 20 minutos, eu acho, orando, mas não orou.
Aí nós, meu Deus, essa foi a... Mas você quer, nós vamos ficar aqui. Amém, amados? Eu já estava intercedendo, Deus, batiza logo essa irmã aí, que eu já... Pelo amor de Deus, 2 pastores orando aqui. Mas foi batizada no Espírito Santo. Orou em línguas. O outro dom, por que você está dizendo isso? A Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si. Por que você acha que o dom de línguas está para todos, pastor? Eu tenho 2 filhos, eu amo os 2. Eu nunca iria, se eu tenho a possibilidade de dar uma coisa boa para cada um, que vai edificá-los, que eles vão crescer, por exemplo, vamos fingir aqui, pode ser, amados? Vamos supor, tem aqui uma bombinha aqui que você toma, você passa ela, toda vez que você tiver qualquer dificuldade, você passa ela, você nunca mais tem problema respiratório por 5 anos. Amém, amados? Um ar dos céus que você inala aqui. Eu nunca iria dar só para o Isaac. Fala, não, Isaac, fica com você e de hoje você vai sofrer sempre sem. Você acha que eu ia fazer isso? Quem é pai aqui? Nenhum pai iria fazer isso. Deus é? Deus é o quê? É pai. Se ele fala que ele quer que o Espírito ore por você com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabeis como orar, por que ele daria o dom para um e não daria para outro? Pastor, não ora em línguas ainda. Investe nisso. Toda vez que tiver um apelo para frente, venha. Amém, amados? Principalmente de batismo no Espírito Santo. É claro que a gente faz os curas, as coisas que a gente já prepara a atmosfera, o ambiente para isso acontecer, né? De preparar um ambiente. Existe isso de preparar um ambiente? Como eu falei, enche a casa, enche a pessoa, enche o templo, enche a pessoa. Amém, amados? Me traz um tangedor, né? Jesus também preparava os ambientes. Então por que você está falando disso, pastor? Para Jesus transfigurar, ele tem que... que eu fiquei pensando daí assim, me dá uma prova bíblica, na minha cabeça sempre fica uma voz assim, me dá uma prova bíblica aí, senão, né? Jesus preparava os ambientes, as maiores manifestações sobrenaturais, ele separa as pessoas e o lugar onde ele vai estar para as coisas acontecer. Vamos para o monte da transfiguração? Vamos subir um monte, vamos para um lugar. Amém, amados? E a nuvem encheu, depois foi eles, depois tem a manifestação. Ok, um padrão bíblico. Mas por que você está falando isso? Interpretação também é importante. Não adianta todo mundo ficar orando em línguas e não interpretar. Quem já viu alguém interpretando? Vou contar minhas histórias com a pastora. 2 vezes que aconteceu assim, né? Eu oro à noite, geralmente, mas eu que oro. E uma vez eu estava orando e orei em línguas. Alguns já escutaram essa história 10 vezes. Quem não ouviu essa história? Então eu vou falar por amor a vocês. Aí no começo era assim, né? Eu estava orando uma vez e a pastora começou a rir. Tá dormindo, amor? Falei, amor, estou orando em línguas, amor. Amor, você está dormindo, amor. Não, amor, eu estava orando em línguas, amor. Amor, você estava dormindo, amor. Amor, eu estou orando em línguas. Naquela, não. Aí essa vez, não. Você estava dormindo, amor. Você estava dormindo porque você estava falando bobeira já aí. Falei, que bobeira, amor. O que eu falei? Daí ela falou bem assim, ó. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas até o nome é peculiar, que não é um nome normal, trivial. Você falou que fulana de tal amanhã vai reclamar da bermuda do uniforme. Você está preocupado que você é o coordenador, está dando os uniformes lá? Você fala, amor, eu estava orando em línguas, mas amém, tá bom. Vamos acabar a oração, namorar e seguir a vida, não vamos brigar por causa disso. Não tinha filho, era outra vida. Aí, ok. No outro dia, estamos lá no serviço, o que acontece? Chega a pessoa, a gente faz uma reunião, conversa sobre as coisas do uniforme. Alguém tem alguma coisa para falar do uniforme que não gostou? Fulana. Não gostei do uniforme, que a bermuda não serviu em mim, tal, não sei o que, não ficou bom. Eu não me lembro exatamente, mas provavelmente a gente cruzou olhares. Aí eu falei, de certo, dentro do meu olho eu mandei aquela... Eu falei que eu estava orando em línguas. Sabe só aquele olhar assim, igual Jesus olha para Pedro e fala, tu me negarás. Mas pastora, já vivemos isso outras vezes. Não, outra vez aconteceu isso também, né, pastora? E foi também outra coisa peculiar. Eu orando em línguas também, ela dormiu, eu não dormi. Daí ela me falou exatamente isso, ó, a nossa anfitriã de célula, fulana de tal, você falou que ela vai ligar pedindo dinheiro, ó. Falei, amor, não falei isso, estou orando em línguas. Até a gente apurar o dom, demorou um pouquinho. Amém, amados? De verdade. Daí o que aconteceu no outro dia? Ligou a líder de célula para ela, pedindo o quê? Dinheiro. O Espírito já avisa. Acho que ela não ia me pagar se eu emprestasse. Não lembro se se emprestou ou não, ok? Mas independente, o que eu estou querendo dizer, às vezes isso acontece comigo. Por exemplo, dependendo do ambiente onde eu estou, e tem alguém orando em línguas, ou perto, ou no altar, ou em algum lugar orando em línguas, o Espírito começa a me falar tudo. Alguém já teve uma experiência assim, sim ou não?
né? Alguém está orando em língua, alguma coisa, daqui a repente você começa a... diz, uau, entendi, Deus fala com você. Alguém já aconteceu isso? Só eu. Então, coisa que a gente pode pedir também, amém, amados? Porque são todos dons dados por Deus. A igreja tem que viver dos dons espirituais, senão ela vira um organismo normal, igual qualquer coisa. Nós não somos, nós dependemos daquilo que o Senhor nos dá. A igreja é um ser espiritual, ela está sentada com Cristo nos lugares celestiais, então ela tem que viver dos dons espirituais. Não quer dizer que a gente não vai ter organização, que a gente não vai saber as coisas, eu não estou dizendo nada disso, mas nós vivemos de palavra profética. Se a gente não vivesse de profecia das coisas que falavam, a gente ainda ia estar, sabe como, amados? Com 25 pessoas, sei lá, 20 pessoas, que foi quando a gente chegou, né, pastora? Lá na Cedro, dessas 20 e poucas, só metade está na igreja até hoje, só 10, então a gente teria perdido mais gente ainda, se não perdesse mais, mas não é uma realidade. Deus falou, vai, avança, faz. Olha para quem está só e fala, graças a Deus. Não é verdade? Tem que viver das coisas espirituais. Por isso que não é sobrecarga, fazer as mesmas coisas sempre, não tem problema. A gente vai fazendo e se alegra. Amém, amados? Passa lá para o final, por favor. Isso. Ótimo. Mas um só e o mesmo. Realiza o quê? Distribuindo-as a cada um. Eu acho lindo isso aqui. Paulo começa a falar, amados, nenhum dom é melhor que o outro. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu interpreto outra coisa. Então, gente, eu te dizer, na verdade, quem faz isso é o Espírito. Não tem nada a ver com você, mas você recebe individual. Olha lá, ó, a cada um o quê? Individualmente. Por que, pastor, que isso é importante? Olha ali, ele começa a estruturar essa questão. Porque assim como o corpo é um e tem muitos, e todos os membros constituem, assim também com respeito a Cristo. A manifestação que nós temos do Espírito, que demonstra Cristo para a criação, amém, amados? Ela é feita através dos nossos dons espirituais manifestos, só que não é o mesmo dom, é cada um tem uma porção, amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Porque aí é a questão, porque quando nós nos juntamos, aí nós somos um corpo. Se é só um braço fora sem dons, é o que eu tenho enfatizado, porque eu creio que nossa igreja é uma igreja direcionada pelo Espírito. Primeiro, porque se não fosse eu não estaria aqui. Vou falar bem claro. Mas uma coisa que olha para o lado, irmão. Agora olha mais amplo assim, vê se você não vai achar alguém bem diferente de você. Talvez você achou alguém que você falou, meu Deus, que pessoa esquisita. Eu que vejo quase todo mundo de frente aqui, olha, se eu fosse falar para vocês, é difícil definir uma tribo na nossa, que você vê um de cabelo azul, um verde, um sem telhado, um outro, um vestido social, um vestido, olha lá, Adeildo, advogado, Paulo, vendedor, aí você vê um outro de chinelo, um outro de bermuda, um outro, cada um de um jeito, você fala, meu Deus do céu, mas por que você está falando isso, pastor? Porque o que nos une é o Espírito. Se fosse algo humano, só estaria quem tem os mesmos gostos e as mesmas coisas, é uma verdade? Porque é assim que é no mundo. Não sei o que do rock, não sei o que do samba, não sei o que do não sei o que, não sei o que do não sei o que. Você nunca consegue reunir. O único lugar que infelizmente se reúne um monte de gente é numa festa né? Da carne, só que está todo mundo disfarçado de outra coisa. Mas não, quando a igreja é o Espírito, por que você está dizendo isso, pastor? A vantagem é que nós todos dependemos uns dos outros. O meu dom depende do dom do outro. Assim a gente é ajustado como um corpo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Vamos lá, ó. Pois em um só Espírito todos nós somos o quê? Batizados em um? Vamos para o original da palavra aqui, do que significa. O que ele está dizendo? Em um só Espírito, nós todos fomos pegos juntos e o quê? Imersos dentro de um corpo. O que está querendo dizer, pastor? Está querendo dizer o seguinte, querido, que o que eu estou fazendo da obra do ministério, adorando a Deus, servindo a Deus aqui, eu estou imerso num corpo assim como uma pessoa que está fazendo isso lá na África, lá no outro canto. O que você está fazendo servindo no seu ministério, vindo, o que uma pessoa está fazendo ali, um jovem cuidando das crianças e todas as coisas, ele está imerso pelo mesmo Espírito no corpo de Cristo, do Messias, do ungido, do separado. Não é para ficar feliz, sim ou não? Os dons, ninguém é melhor do que ninguém. Pastor, seu dom é melhor porque você prega. Nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe isso.
Cada um tem uma função diferente. Mas o Espírito é o mesmo. Eu amo que a Bíblia fala assim, ó. Maior é quem serve. É o princípio que Jesus fala. Amém, amados? E ele fala também uma coisa bem interessante. Eu falo muito isso para as pessoas quando eu vou assim, ó. A Bíblia diz que tudo aquilo que é feito em público, você já recebeu a sua recompensa. Então, por exemplo, de todo mundo que está servindo aqui, o mais beneficiado espiritualmente, sabe quem é? Quem está lá atrás. O atalaia que está cuidando do estacionamento, que quase todo mundo passou por ele e ninguém viu, provavelmente em termos de benefício espiritual, se ele souber receber, souber entender onde ele está, ele vai ter grande chance de ter um galardão maior do que o meu, porque o meu eu já estou recebendo de quem? A atenção de vocês, às vezes o cuidado, que eu sou pastor, porque eu estou sendo visto. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Porque o meu dom me expõe para os outros. Agora, às vezes o dom do outro não expõe. Quem cuida das mídias, das outras coisas, você nem está vendo. Mas as mídias, às vezes, dá mais gente assistindo as palavras que são postadas do que pessoas aqui presencialmente. Ou seja, estou conseguindo fazer entender sim ou não? Alguém que está usando o seu dom está impactando milhares de pessoas. O importante é que nós saibamos que nós estamos imersos no mesmo corpo. Que não tem comparação, que Paulo está falando para a igreja, que a gente tem que ter essa consciência. Nós não podemos ignorar os dons espirituais, mas quem dá é o próprio Espírito, e nós nos alegramos com todas essas coisas, pois é um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele dá os dons para cada um, para todos, ele coloca todo mundo, de todas as classes que eles dividiam lá, ele coloca todo mundo no mesmo pacote, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, ter comunhão com um só Espírito, beber, aqui ele está usando uma linguagem, amém, amados? Do próprio de ter comunhão, de participar, porque também o corpo não é um só, mas muitos. Vamos colocar de pé, vamos orar? Eu vou dar sequência falando de dons, porque é muita coisa para falar sobre dons, eu tenho que falar de alguns dons de servir, outras coisas também, as aplicações dos dons. Eu consegui me fazer entender nisso, sim ou não? E depois agora, já que nós estamos, 9h25 já passei um pouco de horário, mas eu vou fazer 2 orações. Amém, amados? E a gente precisa exercitar os dons. Quero orar também para que em nome de Jesus, uma das orações é que Deus manifeste esses dons em você. Amém, amados? Através do que, pastor? Da palavra, tendo contato com a palavra, tendo as coisas. O respaldo de quem aparece em público é sempre ganho no privado. Amém, amados? Quando Deus testifica as coisas. Sempre esse é o respaldo, é o que você tem na sua intimidade, no seu tempo com Deus. E eu não estou falando de religiosidade, amém, amados? Estou falando de relacionamento com Deus, de conversar com Deus, de fazer. Eu não sou uma pessoa, eu gostaria de orar mais tempo do que eu oro, gostaria mesmo de ter mais tempo, ter coisa. Minha vida é bem diferente de um período da minha vida como outro, eu entendo bem as coisas ministeriais, amém, amados? Bem assim, mas eu tento, estou dirigindo, estou orando em línguas, estou em algum lugar, estou orando em línguas, estou conversando com o Espírito Santo, estou tentando, me mostra, Pai, o que eu posso fazer aqui, como eu posso ajudar, onde o Senhor pode me usar, me dá uma palavra de conhecimento, me dá uma palavra de sabedoria. Quando eu vou em algum lugar, eu peço para Deus, me dá uma palavra de conhecimento, me fala algo que ninguém pode falar, amém, amados? E diversas pessoas que a gente tem uma boa influência em um relacionamento, até mesmo na cidade, deixa eu te explicar, não foi com coisa natural, foi com coisas espirituais, amém, amados? Tem que ser pelas coisas espirituais. A igreja tem que ser conhecida por isso. Também vamos ter obras? Vamos. As pessoas vão conhecer a gente pelo que a gente fez para o próximo? Sem sombra de dúvida. Mas nós estamos aqui para ser um corpo espiritual, para depender das coisas espirituais. Por isso que às vezes você vai olhar um músico aqui, ó, nem é o mais bonito. Tá ruim de achar um bonito aqui. Agora para o altar aqui, né? Às vezes não é o mais habilidoso, mas quando é um dom, amém, amados? E está sendo exercitado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Para as coisas espirituais que é importante. Talvez para um músico que avalia, fala ruim. Agora, para quem percebe as coisas do Espírito, a pessoa escuta 100.000 vezes a música de um bom músico, de um bom instrumentista, e fica em depressão, demônio e coisa na vida dela. Escuta uma vez uma pessoa com um dom, cantando tudo descompassado, no seu próprio ritmo com violão, sem um metrônomo, sem nada, e é curado. Nós dependemos dos dons espirituais.
Todos dependemos, na questão dos dons, todos temos dons interligados, estamos imersos no mesmo corpo. Quem pode dizer glória a Deus? Deus olha para a terra, Ele vê uma igreja só. Ele nos vê totais, obviamente, em um ambiente, mas todos nós temos dons espirituais. Pergunta para quem está do seu lado, quais são os seus? E se você não sabe, vamos mergulhar nessa série, vamos dedicar os dons na próxima, domingo de manhã, eu só prego esse culto, mas fica gravado, eu vou falar de coisas específicas das aplicações dos dons, amém, amados? Venha também, importante, em nome de Jesus, se você puder, né? Senão você assiste online, não tem problema não. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Se você veio aqui pela primeira vez, eu quero te contar uma coisa, Jesus Cristo morreu por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero fazer uma oração com você. Vamos abaixar nossa cabeça em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Se você está me ouvindo pela internet aqui pela primeira vez também, escute essa oração, faça essa oração comigo. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te declaro como o meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu confesso com os meus lábios que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Tu és meu único Senhor, o único caminho, verdade e vida. Eu peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo, mesmo ainda não sentindo, eu o faço em obediência à tua palavra, e também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, amém, amados? Eu quero te convidar a dar o seu nome pra gente. Tem esses jovens bonitos aqui do Boas-Vindas, ó, né? Tá meu amigo aqui, ó. Sobe aqui na caixa. Você voltou pro Boas ou você foi pro infantil depois? Os dois? É claro, né? Quem não gosta do infantil? Eu saí do infantil, tinha um pai falando, a criança chorando, o que foi? Não quer ir embora. Eu falei, calma, isso é normal, né? Todos já passamos por isso que somos pais. Tem esse povo bonito aqui que quer te conhecer. Amém, amados? Vem aqui do lado do pastor Rão. Esse povo bonito aqui que quer te conhecer. Amém? Se quem sabe você tem uma igreja próxima da sua casa, é mais fácil para você ir. Ou quem sabe você era de uma igreja, está afastado, precisa voltar lá, conversar com seu pastor, com a sua pastora. Volte, não tem problema nenhum. Amém, amados? Eu não me preocupo com isso. Quem fica na igreja geralmente, os mais bonitos. A gente sabe disso. Deixa a gente conhecer. Amém, amados? Independente da situação, deixa a gente conhecer, dá o seu nome pra gente, deixa a gente orar por você. Se Deus te trouxe até aqui, eu tenho certeza que era para você aceitar Jesus. Esse é o primordial. O Espírito sabe, ele tira proveito das coisas. Ele sabe que a gente nunca deixa de fazer essa oração. Amém, amados? É algo primordial para todos nós. Eu vou orar pela sua vida e deixa a gente conhecer um pouquinho melhor. Se você precisar ir para uma outra igreja, o Espírito que vai testificar para você o melhor lugar para você estar. Isso é importante, a gente ter discernimento do Espírito nessas coisas. Amém? Aí você dá o seu nome para uma das pessoas do Boas-Vindas. Vamos orar? Pai, abençoa essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Guarda esses que estão fazendo também pela internet, que eles procuram uma igreja próxima deles. O Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas, que elas tenham experiências contigo, com o teu Espírito Santo. Que o Senhor fale a esses corações, fale a essas vidas de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Nós vamos adorar. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Eu vou mais 9 minutos aqui no máximo. Então 9h40 a gente acaba. Amém? Nós vamos adorar uns 2 minutos para preparar o ambiente.